E aí, irmão, beleza? Já estou aqui na praça aqui. Fiz uma chamada de vídeo aí pra tu ver que eu já tô aqui, onde eu vou digitar um negócio, eu mando pra tu aí. Então, eu vim passando ali na outra praça, cara, e vi um negócio ali. Três pessoas, não tem aquelas pessoas que às vezes é homem que parece mulher, às vezes é mulher que parece um homem, né? E três pessoas se beijava junto, né? As três pessoas ali, como se fosse três em um, como se não fosse um casal. Então ninguém sabia quem era quem. Eu só passei, mas olhei lá. Mas bem diferente, né, do que Deus deixou para nós aí, irmão. Que Deus deixou um casal, né? Deus fez macho e fêmea, apenas uma mulher. Não foi um homem para ficar com outro homem, nem mulher com outra mulher, nem mulher com mais dois homens, com mais duas mulheres. Fez apenas Adão e apenas uma Eva, né? Apenas um, não fez 7 mulheres, como tem pessoas que dizem. O homem tem que ter 7 mulheres. Ele, muitas vezes, trabalhando ali, recebendo um salário mínimo, não tem condições de sustentar nem ele mesmo. E fica falando, às vezes, né, que é 7 mulheres, alguma coisa assim. Então, essas pessoas não sabem o que dizem, né? Como Jesus falou, perdoar, eles não sabem o que dizem. Porque se o homem tem direito a ter 7 mulheres, as mulheres também têm o direito. E aí o homem vai fazer o quê? Vai ficar com ciúme, ele não vai aceitar isso, né? A mulher pensar em ter 7 homens, por exemplo, ter ele mais 6. Então, isso são coisas que a gente não deve falar, né? Nem de brincadeira. Então, Deus fez o mundo perfeito, né? Os homens ali para procriar, um casal, e ali do casal nasciam os filhos, né? Homem, mulher, e para quê? Porque Deus queria povoar a terra, que é o propósito original dele. Deus quer e vai povoar a terra com humanos perfeitos, né? O que a gente vê na igreja é isso lá, né? Deus vai povoar a terra com humanos perfeitos e povoar toda a terra. Ele pediu para o casal: sede fecundos, sujeitai a terra e povoai toda a terra, crescei e multiplicai. Então essa é a vontade de Deus. E aí quando o inimigo de Deus veio, ele veio com a vontade contrária, que é fazer com que a população mundial não aumente. A vontade do inimigo de Deus é ao contrário. E aí, tudo que ele puder fazer para reduzir a população mundial, ele vai fazer. E uma das formas que ele vai fazer com que reduza a população mundial é estimulando as pessoas a não ter descendentes, a formar casais desse tipo aí, onde homem com homem, mulher com mulher não procria, né? Não aumenta. E aí, quanto mais pessoas no mundo, mais vai ter pessoas para Deus escolher os que vai ficar do lado dele, os que vai ficar no reino dos céus, né? Então, o inimigo de Deus não quer que dê certo, porque ele veio para matar, roubar e destruir a obra de Deus, destruir o plano de Deus. Então, todas essas ideologias aí que os homens da atualidade criam aí, que vai colocando na mente das pessoas, né? Os movimentos feministas, por exemplo, onde as pessoas querem abortar, onde as mulheres dizem que elas são sujeitas, que elas são escravas da sociedade, que elas não querem ter filho, não querem o trabalho, que é muito pesado para elas, que elas não estão tendo a liberdade. Então essas pessoas são tudo, essas ideias, esses ideais, essas ideologias são todas no sentido de reduzir a população mundial, são todas influências do inimigo de Deus que vem para não deixar, né, aumentar o número de pessoas na Terra, que é a vontade de Deus. E aí tudo que atrapalha o desenvolvimento e o aumento da população, por exemplo, se tiver dificuldade, se tiver fome, se tiver guerras, insegurança, se tiver insegurança alimentar em todos esses sentidos, a população não vai aumentar, né? Se tiver doença, se tiver essas coisas. Então o inimigo vem trazer essas coisas para reduzir o crescimento da população. E aí essas pessoas, as pessoas que querem essa influência no mundo, elas têm algum pacto aí com o inimigo de Deus, né? De alguma forma espiritual, de alguma forma elas estão fazendo a vontade do inimigo de Deus. O inimigo de Deus, por um lado, estão abençoando elas, porque muitos deles são bilionários, são ricos, e eles estão colocando em prática a vontade do inimigo de Deus e sendo abençoados. As riquezas eles utilizam para patrocinar movimentos que vai contribuir para, né, corroborar para reduzir a população mundial. Então, vai funcionando, né, enquanto Deus está permitindo, mas vai chegar uma hora em que o inimigo de Deus não vai ter mais, né, não vai poder fazer mais nada para reduzir a população.
Mas se por um lado tem muitas pessoas se envolvendo com essas ideologias, com esses movimentos, tem pessoas também que estão conscientes, que sabem qual é a finalidade de tudo isso aí, e estão procurando estar do lado de Deus, que estão procurando fazer a vontade de Deus, e pregando aquilo que Deus deixou, que não modifica nunca, né? Que vai fazer com que a população continue existindo enquanto Deus, né, Jesus vai voltar para restaurar a terra e acabar com tudo isso aí, acabar com toda essa maldade, iniquidade, com todas essas leis erradas que os homens, com influência do inimigo de Deus, criam e que atrapalham os planos de Deus. Mas a gente tem que saber pregar, né, irmão? Porque as pessoas que estão nisso aí, elas querem um movimento só, elas querem seguir essas ideologias e querem que outras pessoas também sigam, adotem. Elas não querem só seguir, mas elas querem que outras pessoas passem a seguir também. Elas querem influenciar, dizer que esse mundo é bom, que é maravilhoso, e querem influenciar, inclusive, até as crianças, né? Através da ideologia de gênero, através de muitos movimentos, querem cada vez mais inserir a sociedade nisso aí. São aquelas pessoas sociólogas, né, que falam que o homem é um ser social, então se a sociedade mudou, ele tem que mudar. O movimento, o jeito de viver agora é assim, então todo mundo tem que viver assim. O homem, para eles, não é um ser natural, né? Não foi criado, mas é um ser social. E aí, eles seguem essas pautas aí e querem que outras pessoas sigam. Se a gente falar contra, se a gente falar da palavra de Deus, eles entendem como discurso de ódio, eles entendem que a gente está indo contra eles, quando na verdade todo mundo vai viver junto até Jesus voltar, porque Jesus falou que o joio e o trigo vão andar junto. Só ele que vem para separar no final, no dia do julgamento, colher primeiro o joio em feixes e jogar ao fogo, depois colher o trigo. Então, essas coisas vão acontecer, já está prescrito e já está próximo. Muitos dos sinais que precedem esses acontecimentos estão ocorrendo agora. E a gente está vendo cada vez mais as pessoas mais loucas, mais voltadas para a destruição, mais voltadas para fazer a vontade do inimigo de Deus. E Jesus falou, né? A palavra de Deus diz, quando essas coisas estão acontecendo, né, é para que seja aniquilada, né? Quando a maldade está aumentando, é para que seja aniquilada. E tudo isso aí faz parte da maldade. Todas essas pessoas querendo criar as próprias leis, o próprio jeito de viver, querendo reescrever a Bíblia, querendo modificar as coisas, querendo adaptar as leis de Deus a elas. Quanto mais existir isso, mais nós estaremos perto do fim e da restauração da terra feita pelo reino dos céus.